de time, vai lá começar a falar do Flamengo, que também se classificou. Yuri Alberto, o cara fez o golaço, aliás, no final. O Dorival foi perguntado se ele deveria estar no radar da seleção. Estamos exagerando, não? Com o ex-técnico. Eu acho ele um ótimo jogador. E como ninguém segurou essa camisa, ou ninguém ameaça segurar essa camisa que o Casagrande vestiu por tanto tempo, essa é um trono vago, né? A posição de centroavante da seleção brasileira, né? Agora, eu acho que com o Ancelotti, a tendência, para mim, eu imagino que a tendência é que diminuam o número de jogadores que atuam no Brasil, na seleção brasileira. Simplesmente porque um técnico trabalhava na Europa, conhecia um monte de jogadores que atuaram com ele e contra ele na Europa, mas a gente já tem algumas situações específicas em relação a essa posição. Por exemplo, o Endrick que machucou, né? O Endrick está fora da convocação. Está fora do Mundial, parece. Está fora do Mundial de Clubes, está fora da próxima convocação, portanto, né? Então, essa é uma posição... O torcedor do Corinthians deve arrepiar de ouvir essa história. Toda vez que um jogador daqui vai para a seleção, meu Deus, você tem uma chance. Mas eu acho que o Yuri Alberto, ele tem uma questão também que ele sobressai em relação aos demais. Ele tem uma força física muito grande, uma capacidade de recuperação também incrível para times que disputam maratonas, jogos em sequência. Ele tem pouco desgaste, né? Ele consegue, e fisicamente, o gol no final do jogo, daquele jeito, acho que é uma amostra disso. E eu acho ele um bom jogador, não acho ele o melhor centroavante brasileiro, mas eu acho que está entre os principais, cara. Está entre os principais. Ele é bem diferente do Pedro, né? Características bem diferentes, né? Sim, mais força, mais velocidade. Mais rápido. Né? Mais força, exatamente. Não vejo... Ontem o Richarlison reapareceu na final da Europa League, né? Isso. Pelo Tottenham, jogando numa outra posição, não jogando de centroavante. Enfim, eu acho que é uma posição em aberto até o Mundial. Olha, eu tenho bastante gente com chance, porque não tem dono nessa camisa. Casão, se você ainda jogasse, né, essa discussão não existiria, porque o centroavante seria você. Mas já que não é, o Yuri Alberto, você acha que pode estar na mira ou não? Olha, o Yuri Alberto funciona muito bem no Corinthians, porque o Corinthians joga fechado no contra-ataque e o time joga para ele fazer o gol. É aquela esticada para ele entra em velocidade, como ele fez ontem, como ele faz quase sempre. Né? Agora, os momentos do Corinthians que precisou que o Yuri Alberto voltasse para participar da manobra foi desastroso. Foi aquela fase ruim dele, longa fase ruim, sem fazer gols e jogando muito mal, tropeçando na bola e tudo mais. Isso aí faz parte do pacote do Yuri Alberto. A seleção brasileira não joga para o centroavante fazer gol. A seleção brasileira, historicamente, até porque é altamente técnica, joga em manobra, joga com participação dos jogadores participando da tabela, movimentação. É assim a escola futebolística brasileira. Numa Copa do Mundo, que eu levo 23, se eu levar 3 centroavantes, eu levaria o Yuri Alberto. Sabe por quê? Porque aí ele seria diferente dos outros que eu ia ter lá. Então você leva Pedro, que para mim é o melhor centroavante que tem no Brasil. Você leva o Pedro. Aí você leva, por exemplo, Vitor Roque ou Endrick, que são parecidos. Força física, massa muscular, explosão. E aí você leva um outro que é menos técnico, mas mais brigador. Então você fica com 3 características diferentes para uma mesma posição e você pode usar de acordo com a necessidade do jogo. Agora, para 2 jogos, eu levaria o Pedro, o Endrick está machucado, eu levaria Vitor Roque, enfim, levaria jogadores com mais qualidade técnica, porque vai exigir isso, a seleção pede isso, entendeu? Muito bem, então tá aí, passando a régua no Corinthians e vamos pro Flamengo, porque o Flamengo resolveu o seu jogo cedo, era uma questão, será que vai descansar jogadores e tal? Descansou muitos jogadores, né? O Flamengo fez 2-0 ali com 12 minutos, resolveu a parada, 4-2 em cima do Botafogo da Paraíba, temos até os gols aí para você ver. Como eu falei, né? Danilo e Pedro fizeram logo de cara, com 10 minutos estava 2-0. Dois dos poucos titulares que entraram em campo. Os outros gols foram do Varela e do Everton Cebolinha. O time teve João Vitor, Everton Araújo, Matheus Gonçalves como titulares, além do Lohan, que voltou a atuar no time principal. O Pedro, pela primeira vez, atuou 90 minutos, desde que ele voltou da lesão. O Arrascaeta jogou uns 20 minutinhos.
e porque ele foi poupado também no fim de semana. Domingo, vamos lembrar, tem Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Arnaldo, foi perfeito, vamos dizer assim, né? Resolveu a parada logo, descansou um monte de gente. E teve uma nova situação, eu não tinha visto até então. Achei que nesse jogo funcionou, não sei se vai ser adotado em outras situações, que é o Cebolinha não como ponta, né? Cebolinha atrás do centroavante, né, com um meio atacante, não ilhado na ponta esquerda e tal. E ele tem boa capacidade de finalização, foi um teste. Muitos técnicos não têm que fazer testes com jogos para valer, né? O Dorival, a gente acabou de falar. O Felipe Luiz também, sim, deu tudo certo, porque eu acho que o Flamengo tinha uma preocupação clara com o excesso de lesões e o jogo com o Palmeiras, domingo. Então, o Palmeiras, acho que a gente tem que parar tudo e ver o jogo, já que você está falando tanto em espanholização, vão jogar Real Madrid e Barcelona, guardando as proporções domingo, sendo que um deles já tem uma vantagem na liderança do campeonato e joga em casa, né? Então, o Flamengo tinha que passar por esse teste, já pensando também no domingo e sabendo que no meio de semana que vem ele tem que jogar um jogo da Libertadores. Sim, é contra um time fraquíssimo, mas ele tem que confirmar essa situação na Libertadores na semana depois do Palmeiras, né? Então esse era um jogo que dá para arriscar alguma coisa. Acho que o Felipe arriscou, acabou dando certo e ele ganhou algumas opções, né? Observando esses testes e tudo mais. O Danilo é uma situação que me intriga um pouco, porque eu acho que em condições normais ele tem que jogar, na zaga que seja, né? Ele tem, o Felipe Luiz, curiosamente, tem dois zagueiros, porque agora o Danilo é praticamente um zagueiro que tem uma saída de jogo muito boa, que o Léo Ortiz e Danilo, ontem o Léo Ortiz não jogou. Aliás, os dois zagueiros, o Flamengo não tem tantos zagueiros, né? Então ele poupou os dois, teve que colocar um menino e o Danilo na zaga. Mas nesse jogo não teve grandes arranhões. O grande desafio está por vir aí domingo para visitar o Palmeiras, né? Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque ele, pensando já no jogo de domingo, ele não garantiu o Pedro e a Arrascaeta no jogo contra o Palmeiras. Vamos ouvi-lo. Temos 4 dias para recuperar até esse próximo jogo. 4 dias é um tempo muito bom, para que todos os jogadores que jogaram hoje possam se recuperar a tempo para o jogo. Não sei ainda, a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Palmeiras, vou decidir o plano de jogo, que jogadores vão começar, e sei que os dois estão prontos se eu precisar para poder. O Arrasca, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo, e hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20, 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em plena forma para o domingo, né? Então, são jogadores que, principalmente o Pedro, veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando ritmo, entrando em forma e para poder ajudar os companheiros. Assim que eu decidir, eu vejo que jogador vai começar o jogo. Muito bem, vamos lá, Casão. Tem esse jogo no fim de semana contra o Palmeiras no Allianz, jogo difícil. O Palmeiras tem 4 pontos na liderança do Brasileiro. Se vencer, vai para 7. E deixar o Palmeiras 7 pontos na frente não é um bom negócio para ninguém. E na semana que vem tem o Deportivo Táchira, que é o saco de pancadas do grupo. O Flamengo precisa vencer essa partida. Para garantir matematicamente a classificação. Imagino que vá vencer. O que fazer? Arrascaeta e Pedro juntos? Outra, né? Arrascaeta e Pedro, dá para jogar juntos no Flamengo? Enfim, muitas questões para o Felipe Luiz decidir. Caramba! As perguntas são as mesmas todos os anos, né? O Flamengo cansou de ganhar títulos com Arrascaeta e Gabriel. Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Arrascaeta e Pedro. O Flamengo ganhou título todos os anos, gente. Acho que tem um ano só que o Flamengo não ganhou um título desde 19 para frente. Todo ano ganha alguma coisa. Ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, se eu não me engano. Olha os torneios que o Flamengo ganhou. Com os mesmos caras, com esses caras aí jogando. Ou um fora, o outro jogando, ou 2 deles. Sempre tinha 2 deles, no mínimo. E, inclusive o Bruno Henrique, né? Podemos esquecer que em 19 era Bruno Henrique, Gabriel e o Arrascaeta. Então dá para jogar.
aí depende mesmo da condição do jogador, né? O Pedro jogou pela primeira vez 90 minutos. Ok, que nem o Felipe Luiz falou, 4 dias é um bom tempo para recuperar o jogador. É bom tempo para recuperar o jogador que vinha jogando sempre e que a musculatura está acostumada. Em 4 dias ele recupera. Agora, do cara que ficou 7 meses parado e está voltando, sei lá, voltou a 4, 5, 6 jogos aí, e foi o primeiro que ele jogou 90 minutos, aí vamos ver qual vai ser a reação do corpo dele pela primeira vez jogando 90 minutos. Dores no corpo, dores musculares, vem aos montes, né? Então tem que dar um tempo para ver. Mas se tiver todo mundo em condição, eu ia com a força máxima. É uma final, cara. São pontos corridos. Pontos corridos vai tendo finais durante o campeonato todo. O Palmeiras vai jogar, Palmeiras e Flamengo jogam por uma final no domingo, né? Se o Palmeiras ganhar, por exemplo, abre 7 pontos, o Cruzeiro ganhar, a outra final vai ser na semana que vem, Cruzeiro e Palmeiras, né? E vai se revezando as finais de acordo com os times que estão lá em cima. Nesse momento, a final do campeonato é domingo, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Vale a pena abrir mão disso? Nenhum dos dois eu acho que vai querer abrir mão. E aí, Arnaldo?